O peso das flores de plástico. Mariana Oliveira tinha 37 anos, uma cicatriz em forma de meia-lua na palma da mão esquerda e a mania de contar os passos entre a porta do seu apartamento e a padaria da esquina. Sempre 42. Não por superstição, mas porque era o número de vezes que sua mãe havia repetido: filha, confiança é como vidro, uma vez quebrado nunca mais volta ao que era. Antes de morrer, há 10 anos. Ela morava sozinha em um prédio amarelo desbotado no bairro de Pinheiros, São Paulo, onde as calçadas eram estreitas e os vizinhos se cumprimentavam com acenos secos. Trabalhava como tradutora freelancer especializada em textos médicos, um ofício que exigia precisão e silenciosa solidão. Sua vida era uma rotina de café preto, deadlines e ligações esporádicas para a irmã mais nova, que morava em Recife. Mas havia uma exceção nessa monotonia calculada: Larissa. Amigas desde os 7 anos, quando Larissa roubou o lanche de Mariana na escola e, em vez de devolver, sentou ao seu lado e dividiu. 30 anos de cumplicidade, de segredos sussurrados em festas de 15 anos, de choros no banheiro de boates, de empréstimos de dinheiro sem nota promissória. Larissa era a única pessoa que sabia que Mariana guardava as cartas de amor do primeiro namorado dentro de uma caixa de sapatos, e a única que a havia visitado no hospital quando ela abortou, aos 22, sem contar para a família. Por isso, quando Larissa apareceu na porta do apartamento de Mariana com um buquê de flores de plástico e uma garrafa de vinho, anunciando que precisavam conversar sobre tudo, Mariana não desconfiou. Afinal, era o aniversário de suas 3 décadas de amizade. A confissão veio junto com o 3º copo de vinho. Eu sempre te sabotei, Mari. O apartamento estava iluminado apenas pela luz amarela do abajur, que projetava sombras alongadas na parede. Larissa, sentada no sofá de veludo verde, torcia as mãos. Não chorava. Não havia drama. Apenas uma calma assustadora, como quem finalmente tira um peso das costas. Mariana riu. Um som seco sem graça. O quê? Desde a faculdade. Quando você queria fazer intercâmbio e eu disse que era muito caro, mas na verdade, eu precisei do dinheiro que você me emprestou para pagar minha dívida com a faculdade. Você desistiu do intercâmbio. Mariana sentiu o chão oscilar. Lembrava-se daquele empréstimo, R$ 2.000, todo o seu fundo de emergência. Larissa havia jurado que era para ajudar a mãe doente na época. E o namorado da época? O Paulo? Larissa continuou, como se lesse seus pensamentos. Eu te disse que ele estava traindo você. Mentira. Ele só não gostava de mim. Achei que você ia me trocar por ele. Mariana segurou o braço do sofá. A memória daquela noite voltava em flashes. Ela quebrando o celular de Paulo na calçada, Larissa segurando seus cabelos enquanto ela vomitava de raiva. E o emprego na editora? A voz de Mariana saía fininha, como se o ar faltasse. Eu passei na entrevista, mas você disse que o salário era uma merda. Era. Mas eles me ofereceram o dobro para eu ficar. Eu precisava do dinheiro. Silêncio. Mariana olhou para as flores de plástico no vaso. Larissa sempre odiou flores naturais. Duram pouco, como tudo nessa vida costumava dizer. Agora, as pétalas brilhantes pareciam rir dela. Por quê? Foi tudo que Mariana conseguiu perguntar. Larissa suspirou, como se a resposta fosse óbvia. Porque você sempre foi melhor que eu, Mari. Em tudo. E eu não podia deixar você ir embora. Não podia deixar você ser feliz sem mim. Mariana não chorou. Não gritou. Apenas se levantou, foi até a cozinha e voltou com uma tesoura. Larissa arregalou os olhos. O que você vai fazer? Sem responder, Mariana cortou as flores de plástico, uma a uma, deixando os pedaços caírem no chão como confetes grotescos. Depois pegou a garrafa de vinho e jogou o conteúdo pela janela, observando o líquido escuro se espalhar na calçada, 42 passos abaixo. Você não merece minhas lágrimas, disse finalmente. Nem meu ódio. Você só merece, nada. Larissa abriu a boca, talvez para pedir perdão, talvez para justificar. Mas Mariana já havia se virado, caminhando em direção ao quarto. Vai embora, disse, sem olhar para trás. E não volta nunca mais. O desfecho não veio com gritos nem com vingança. Vieram nos meses seguintes, silenciosos e precisos como as traduções de Mariana. Primeiro, ela vendeu o sofá de veludo verde. Depois pintou as paredes de branco, apagando as sombras alongadas. Cancelou todas as redes sociais, apagou as fotos, jogou fora a caixa de sapatos com as cartas do primeiro namorado. E um ano depois, quando recebeu um envelope sem remetente com uma única folha dentro, me perdoa, Mariana não rasgou, não queimou. Simplesmente guardou no fundo de uma gaveta, entre recibos antigos e canetas secas. Porque algumas coisas não merecem nem o esforço do ódio. Elas merecem apenas o esquecimento.
A gaveta dos esquecidos. Mariana fechou a gaveta com um clique seco, como se selasse um acordo consigo mesma. Mas o envelope não era o único fantasma que ainda morava naquela casa. 3 semanas depois, enquanto organizava a estante de livros, agora livre dos volumes de poesia que ele tanto amava, seus dedos roçaram numa edição desgastada de As Cidades Invisíveis. Dentro, uma anotação a lápis quase apagada pelo tempo: lembrar é um lugar de onde nunca saímos. Ela fechou o livro com força, como se pudesse esmagar a memória entre as páginas. Mas não era só dele que ela tentava se livrar. Naquela mesma noite, enquanto o chá de camomila esfriava na mesa, o telefone tocou. Número desconhecido. Mariana atendeu por engano, achando que fosse a clínica veterinária confirmando a consulta de biscoito, seu gato siamês de olhos azuis desconfiados. Alô? Do outro lado, um silêncio pesado, como se alguém estivesse decidindo se devia respirar. Mariana? A voz era feminina rouca, como se tivesse chorado recentemente. Sou a Clara. Acho que você não se lembra de mim. Ela se lembrou. Clara era a irmã mais nova dele, a que sempre aparecia nas fotos de família com um sorriso torto e os cotovelos cheios de curativos, fratura de uma queda de bicicleta aos 9 anos, cicatriz de uma briga aos 15, a que tinha ligado uma única vez anos atrás para pedir que Mariana não desistisse tão fácil dele. O que você quer? Mariana segurou o fone com força, como se pudesse estrangular a ligação. Ele está doente. Uma pausa. Câncer. Estágio 4. O chá, agora frio, formava uma película amarga na superfície. Mariana sentiu o gosto na boca antes mesmo de levar a xícara aos lábios. Isso não é problema meu. Eu sei. Clara engoliu em seco. Mas ele pediu para te ver. Só uma vez. Para? A voz falhou. Para se despedir direito. Mariana riu. Um som seco, sem alegria. Ele já se despediu. Há um ano. Com um bilhete de uma palavra. Não foi ele quem escreveu. O mundo parou. Naquela noite, Mariana sonhou com o mar. Não o mar calmo das praias que visitará na infância, mas um oceano negro espumante que engolia tudo sem fazer barulho. Acordou com as mãos trêmulas e o nome dele presas na garganta, como um osso. No dia seguinte, enquanto o biscoito observava com indiferença felina, ela abriu a gaveta dos esquecidos. Tirou o envelope, a folha com "me perdoa", e virou ao contrário. Lá, quase imperceptível, uma mancha de tinta azul, a mesma cor da caneta que ele usava para corrigir seus textos. E embaixo da palavra, um traço fino, como se alguém tivesse começado a escrever outra coisa e desistido. Mariana pegou a lupa de leitura que guardava na escrivaninha, herança de sua avó, que costumava examinar selos antigos, e aproximou-se da folha. Não era um traço. Era um N. Me perdoa não era o fim da frase. Era só o começo. E o que vinha depois, me perdoa, não tinha sido apagado com tanta força que rasgara o papel. Ela não chorou. Em vez disso, pegou o telefone e descou o número de Clara. Onde ele está? Não era por ele. Era pela palavra que nunca tinha sido dita. A voz do outro lado da linha demorou a responder. Você sabe que não posso te dizer. A respiração de Clara era pesada, como se estivesse segurando algo mais que o fone. Mas se for agora, ele está no lugar onde tudo começou. Mariana apertou o receptor contra o ouvido, os dedos tremendo não de medo, mas de uma raiva surda que subia pela garganta. Não era a raiva dele. Era a raiva daquilo que o papel não dizia. O hospital? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Silêncio. Não. A voz de Clara quebrou, quase imperceptível. A livraria. A velha. Aquela que fechou. A memória bateu como um martelo. O cheiro de papel envelhecido, as estantes tortas, o balcão onde ele costumava sentar para ler os originais que ninguém mais queria. O lugar onde, anos atrás, ela havia deixado um bilhete entre as páginas de um livro de poemas. Encontre-me onde as palavras falham, e ele nunca apareceu. Por que lá? Porque foi onde você o perdeu pela primeira vez. Clara desligou antes que Mariana pudesse responder. A livraria estava como uma ferida aberta. As prateleiras antes repletas de livros esquecidos, agora exibiam marcas de unhas nas madeiras, como se alguém tivesse arrancado cada volume com urgência. No centro do salão, uma cadeira de balanço, a mesma onde ele passava horas lendo as crônicas dos homens vazios, estava virada de lado, como se tivesse sido empurrada com violência. E lá no chão, um rastro de páginas rasgadas. Mariana seguiu o caminho, os pés afundando em folhas soltas. Não eram livros quaisquer. Eram os livros, o silêncio das coisas perdidas, a geografia do adeus, cartas para quem nunca chega. Todos os manuscritos que ele havia escrito e nunca publicado. Todos os finais que ele havia abandonado. No fundo do salão, uma porta entreaberta levava ao porão.
O ar lá embaixo era úmido, denso, como se respirasse algo vivo. Ela desceu os degraus de madeira, cada um rangendo como um aviso. E então viu. Ele estava sentado no chão, rodeado por montes de papel picado, as mãos sujas de tinta azul. Não a caneta de sempre, desta vez era um pincel grosso, daquele que se usa para pintar paredes. A seu lado, um balde com o que parecia ser cal. Você está apagando tudo? Sua voz soou mais rouca do que pretendia. Ele não se virou. Continuou passando o pincel sobre as folhas, cobrindo palavras com camadas espessas de branco. Não. A resposta veio baixa, quase engolida. Estou reescrevendo. Mariana ajoelhou-se ao seu lado e pegou uma das folhas ainda intactas. Era a última página de A Aveta dos Esquecidos, o livro que ele havia abandonado no meio anos atrás. A mesma frase que ela encontrara no envelope. Me perdoa, não. Mas agora, abaixo, com letras trêmulas e frescas, ele havia acrescentado. Não era para você. Ela soltou o papel como se queimasse. Então para quem? Ele finalmente olhou para ela. Os olhos não estavam vermelhos de choro, mas de algo pior. Uma lucidez cruel, como se tivesse acordado de um sonho e descobrisse que tudo era mentira. Para a pessoa que eu pensei que você fosse. Ele molhou o pincel novamente. Mas você nunca foi ela. Mariana sentiu o chão tremer. Não por causa das palavras, mas porque entre os papéis rasgados ela viu algo brilhar. Era uma agulha de costura, fina e prateada, com um fio vermelho ainda preso na ponta. E enroscado no fio, um pedaço de tecido azul. O mesmo azul da blusa que ela usava no dia em que tudo desmoronou. O fio que une e corta. Mariana não tocou na agulha. Não precisava. O tecido azul era uma cicatriz que ela carregava há meses, não na pele, mas na memória. A blusa havia sido enterrada no fundo do armário, junto com as fotos que ele nunca viu, as cartas que ela nunca enviou e o bilhete que escreveu na noite em que descobriu a verdade sobre o ateliê das sombras. Você guardou isso o tempo todo. Sussurrou, a voz tão fina quanto o fio vermelho. Ele não negou. Os dedos antes ágeis ao pintar, agora pareciam pesados, como se cada movimento fosse uma confissão. Não foi por acaso que você apareceu aqui, continuou, sem olhar para ela. Nem foi por acaso que eu te escolhi. O ar ficou denso. Mariana lembrou-se da primeira vez em que cruzara a porta daquele lugar. O cheiro de tinta fresca, o som dos pincéis riscando a tela, a sensação de que ali, ela poderia ser qualquer pessoa, menos ela mesma. Ele a observara por semanas antes de lhe oferecer o trabalho. Não como assistente, não como modelo, como cúmplice. Você sabia quem eu era desde o início? Ela deduziu, os dedos fechando-se em punhos. Sabia sobre o meu irmão. O pincel escorregou de seus dedos. Um filete de tinta preta serpeou pelo chão como um rio de veneno. Eu não sabia tudo, ele corrigiu, e pela primeira vez sua voz tremia. Só sabia que você era a única que poderia me ajudar a encontrar o que ele roubou. Mariana recuou. O ele não era um pronome vago. Era Davi, seu irmão mais novo, desaparecido há 2 anos depois de se envolver com um grupo que traficava não drogas, não armas, mas memórias. Pessoas pagavam fortunas para apagar lembranças dolorosas, ou para implantar outras, falsas, em suas mentes. Davi havia sido o artista por trás da técnica, até o dia em que algo deu errado. Algo que envolvia aquele ateliê. Você está me dizendo que meu irmão esteve aqui? Sua garganta ardia. Ele não só esteve. Ele escondeu algo aqui. Algo que não pertence a este mundo. Mariana baixou os olhos para a agulha. O fio vermelho não era simples linha. Era sangue seco. E o tecido azul não era da sua blusa. Era de um uniforme. O mesmo que Davi usava no laboratório clandestino onde trabalhava. O que ele fez exatamente? Ela exigiu, mas já sabia. As peças se encaixavam como fragmentos de um espelho quebrado, as crises de Davi nos últimos meses, os desenhos que ele fazia de portas que não levavam a lugar nenhum, as noites em que acordava gritando sobre o homem sem rosto. E agora aquele ateliê. Aqueles quadros que não eram apenas pinturas, mas portais. Ele tentou apagar a memória de alguém, o homem confessou, passando a mão pelo rosto como se pudesse limpar a culpa. Mas não deu certo. A memória resistiu, e agora ela está dentro das telas. Em todas elas. Mariana olhou para as paredes. Cada quadro pulsava como se respirasse. As figuras não eram estáticas, seus olhos a seguiam. E na maior das telas, quase escondida atrás de um biombo, havia uma porta entreaberta, pintada com tal realismo que ela juraria sentir o cheiro de mofo vindo de lá. Você quer que eu entre? Ela disse, não como pergunta, mas como sentença. Não quero. Preciso. Sua voz era um fio de navalha. Seu irmão deixou algo lá. Algo que pode nos salvar, ou nos destruir. Mariana estendeu a mão para a agulha.
O fio vermelho se enroscou em seu dedo, quente como uma veia. E se eu não voltar? Ele finalmente olhou para ela. Não havia piedade em seus olhos. Só uma verdade nua. Você não é a primeira a tentar. Algo se moveu atrás da porta pintada. Um suspiro. Ou uma respiração. A agulha queimava. Não como fogo, mas como memória, um calor que se espalhava pelos ossos, arrastando consigo ecos de vozes que não eram suas. Mariana apertou os dentes até doer. O fio vermelho, agora enlaçado em seu pulso, latejava no ritmo de um coração que não pertencia a ela. Ele mentiu para você. A voz veio de dentro da tela, tão próxima que ela sentiu o hálito úmido no pescoço. Não era o homem diante dela. Era a porta. A madeira na pintura rangeu, e pela fresta escorreu algo espesso, negro, que se acumulou no chão como tinta derramada. Não formava poças. Formava letras. Cuidado com o que ele chama de salvação. O que você é? Mariana sussurrou, mas a pergunta se perdeu no som de suas próprias batidas descompassadas. O que sobrou respondeu à porta e a voz era muitas, um coro de gargantas rasgadas, algumas infantis, outras tão velhas que soavam como terra secando ao sol. O que eles deixaram para trás? O homem, aquele que não tinha nome, avançou um passo, e suas botas não fizeram barulho, como se pisassem em algo mole. Em carne. Não ouça. Ela quer que você desista. Ela? Mariana repetiu, mas já sabia. A porta se abriu mais um palmo. Dentro não havia escuridão. Havia luz, uma claridade doente esverdeada como a fosforescência de um corpo em decomposição. E no centro, suspenso no ar, um objeto que não deveria existir. Um relógio sem ponteiros, cujo mostrador era feito de dentes humanos enfileirados. Seu irmão o roubou, disse o homem. E agora ele está dentro dele. Mariana sentiu o gosto de cobre na boca. Não era sangue. Era tempo. Você está me dizendo que meu irmão comeu isso? Não. O homem sorriu, e seus dentes eram muito brancos, muito afiados. Ele foi comido por isso. Algo se mexeu nas sombras atrás dela. Não um suspiro. Um riso. E quando Mariana olhou para baixo, viu que o fio vermelho não estava mais só em seu pulso. Estava crescendo. O fio pulsava como uma veia viva, enroscando-se em seus dedos com uma intimidade obscena. Mariana tentou arrancá-lo, mas a pele cedeu antes do tecido. Uma lasca fina de carne se descolou, úmida e quente, como se o fio já fizesse parte dela. O homem, se é que era um homem, observava com os olhos semicerrados, deliciado. Você não entende, não é? Sua voz era melada, mas as palavras cortavam. O relógio não marca horas. Ele marca fome. O objeto no centro da sala estremeceu. Os dentes no mostrador rangiam uns contra os outros, produzindo um som úmido, como ossos sendo mastigados devagar. Mariana reconheceu um dos caninos pequeno, leitoso, com uma rachadura em zigue-zague. O mesmo que seu irmão, Davi, perderá aos 7 anos, quando caiu de bicicleta no asfalto quente. Ele está aqui. A voz não veio do homem. Veio debaixo de suas unhas, onde o fio vermelho agora se enroscava em espiral, apertando até doer. E ele não quer sair. As paredes do cômodo respiraram. Não era ilusão. A tinta descascava e se recompunha, como escamas de um peixe morto voltando à vida. No chão, poças de algo espesso borbulhavam, liberando um cheiro de ferrugem e leite azedo. Mariana sentiu o peso do relógio em suas costas, mas ela não o havia tocado. Ainda assim, a corrente fria se enrolava em sua clavícula, puxando o ar para frente. Você tem 3 escolhas, disse o homem, enquanto suas pupilas se dilatavam até engolir o branco dos olhos. Alimentá-lo. Deixá-lo alimentar-se de você. Ou cortar o fio. Mariana olhou para o próprio pulso. O vermelho já subia pelo antebraço, desenhando veias que não eram suas. E entre os fios algo se movia, uma sombra pequena com dedos finos como agulhas tentando emergir. Davi? Sua voz quebrou. O riso que respondeu não era de criança. Era o som de dentes se rearrumando, como se algo estivesse testando diferentes bocas para falar. E então o relógio abriu a tampa. Dentro não havia engrenagens. Havia uma boca. O relógio mastigava o tempo. Mariana não viu dentes, mas ausências, buracos negros onde os segundos deveriam estar, sugando o ar em redemoinhos silenciosos. A boca dentro da caixa não falava, ela desfazia. Cada tic-tac era um pedaço de sua memória sendo engolido. O cheiro de chuva no dia em que Davi nasceu, o peso de sua mão pequena na dela. A última vez que o viu correr pela casa, rindo, antes que o relógio aparecesse na porta, pingando algo escuro como mel podre. Você escolheu sem escolher, sussurrou o homem, cuja face agora era um mapa de cicatrizes que se moviam sozinhas, costurando e descosturando histórias alheias. Quando o alimentou com saudade, ele já era seu dono.
As agulhas do relógio não marcavam horas, marcavam fomes. A sombra no pulso de Mariana esticou dedos de fio até seu pescoço e quando tocou a artéria, ela lembrou, Davi não havia morrido. Ele havia virado. O relógio era seu útero invertido, um ventre que em vez de gerar vida devorava o que restava dela para manter a criança, aquilo vivo. Não como menino, mas como o eco faminto de um amor que se recusava a terminar. Mariana fechou os olhos. Quando os abriu, estava de joelhos no chão da cozinha, as mãos ensanguentadas segurando a tesoura de podar rosas. O relógio jazia ao seu lado, partido ao meio e de seu interior jorrava não sangue, mas tempo, fios prateados que se enrolavam em seus dedos, tentando reconectar as peças. Dentro da caixa quebrada, algo choramingava, um som que era Davi e não era, uma voz infantil distorcida pelo peso de séculos de fomes alheias. Mãe? Perguntou a coisa, enquanto os fios do relógio se retorciam como serpentes cortadas. Agora eu tenho fome de verdade. Mariana sorriu. Pela primeira vez em anos, o sorriso não doía. Ela segurou a tesoura com mais força e cortou o último fio que a ligava ao pulso. Não ao relógio. A si mesma. Quando o chão a recebeu, o mundo parou. Literalmente. Os pássaros ficaram suspensos no ar. A poeira congelou em espiral. Até o homem de pupilas infinitas ficou imóvel, preso entre um passo e outro, como uma fotografia rasgada ao meio. Só Mariana se movia. Ela se levantou, passou por cima do relógio esmagado, que agora era apenas metal mudo, e foi até o quarto de Davi. A cama estava vazia, mas no travesseiro havia uma mancha úmida em forma de mão pequena. Mariana deitou-se ali, encostou a bochecha no lugar onde a cabeça do filho costumava repousar e fechou os olhos. Desta vez, quando o tempo voltou a fluir, não levou nada dela. Porque Mariana havia aprendido a lição final dos relógios famintos. O amor não é o que os alimenta, é o que os faz parar.